O primeiro encontro de Laura e Miguel aconteceu sem alarde. Não houve troca de olhares instantânea nem flechas imaginárias disparadas por Cupido. Apenas dois desconhecidos que, por um acaso da rotina, começaram a dividir o mesmo espaço todos os dias no ônibus da linha 307. Laura, uma professora de literatura, gostava de sentar sempre no mesmo lugar, quarta fileira à esquerda, ao lado da janela. Miguel, engenheiro civil, era metódico e escolhia a fileira do lado oposto, preferindo a visão do corredor. Durante semanas, eram apenas figuras anônimas, dois adultos na faixa dos 40 anos, presos ao ritual do transporte público. Mas a repetição tem seu poder, e logo vieram as trocas silenciosas de cortesia, um aceno tímido, um espaço oferecido no banco, um sorriso discreto ao pegar o mesmo ônibus no horário exato. Tudo começou a mudar no dia em que Miguel, distraído olhando seu celular, esbarrou sem querer no café que Laura segurava. O líquido quente respingou na blusa branca dela, provocando um pequeno caos. "Ah, que ótimo!" exclamou Laura, segurando a mancha com uma expressão frustrada. "Me desculpa." Miguel arregalou os olhos, nervoso. "Eu sou um desastre ambulante." Laura suspirou, mas então riu. "Bom, pelo menos não foi no meu livro." Foi ali, no meio do pequeno incidente, que Miguel reparou pela primeira vez no que Laura sempre segurava entre as mãos, um exemplar gasto de orgulho e preconceito. Ele sorriu. "Você é fã da Jane Austen?" "Nem um pouco. Eu só carrego esse livro todo dia porque gosto de torturar pessoas que esbarram no meu café", brincou Laura. Miguel riu, e foi o começo de algo novo. A partir desse dia, a rotina dos dois ficou mais leve. Conversavam sobre trivialidades, o tempo, o trânsito, os passageiros excêntricos que encontravam no ônibus. Uma senhora que carregava 5 sacolas e, magicamente, ocupava 3 assentos. Um adolescente que ouvia música tão alta que poderia fazer parte da trilha sonora do ônibus. Pequenos detalhes da vida comum que se tornavam engraçados quando compartilhados. Com o passar dos meses, suas conversas passaram a ter mais profundidade. Laura falou sobre sua paixão pela literatura e como nunca conseguiu terminar um romance próprio. Miguel contou sobre os desafios de construir prédios e o seu sonho de um dia desenhar uma casa perfeita para si. Entre uma piada e outra, começaram a perceber que cada viagem de ônibus era a melhor parte do dia. Até que numa manhã qualquer, Laura esperou por Miguel e ele não apareceu. O banco ao lado do corredor ficou vazio. No dia seguinte, de novo, a falta dele no ônibus, para sua surpresa, gerou um vazio inesperado. Como se sua viagem tivesse perdido um pedaço essencial. Foi só na semana seguinte que ele retornou, com uma expressão abatida. "Você sumiu", disse Laura ao vê-lo finalmente entrar no ônibus. Miguel sorriu, mas era um sorriso cansado. "Ah, meu pai ficou doente. Fiquei com ele no hospital." O silêncio entre eles foi breve, mas confortável. Laura tocou o braço de Miguel em um gesto espontâneo. "Espero que ele melhore logo." Miguel sentiu pela primeira vez um calor diferente naquele toque, algo mais do que gentileza, algo que parecia carinho. Os dias seguintes foram mais delicados, mas também mais próximos. Ele começou a reparar nas pequenas coisas que Laura fazia para deixá-lo confortável. Um pacote de biscoitos oferecidos sem cerimônia, um comentário sobre como às vezes coisas difíceis fazem as pessoas se reaproximarem. Miguel, por sua vez, se pegou olhando para Laura de um jeito que nunca tinha olhado antes. O amor, percebeu, não era um impacto súbito como nos filmes. Era uma soma de momentos, risos, silêncios compartilhados. E então, num dia de chuva torrencial, quando o ônibus parou por causa do trânsito, Miguel tomou coragem. "Quer sair comigo algum dia?" disse ele, olhando para Laura como se temesse a resposta. Laura demorou alguns segundos para responder. Depois sorriu. "Acho que já saímos juntos todos os dias." E assim, sem alarde, sem flechas de Cupido, mas com a certeza de um sentimento construído aos poucos, eles encontraram o amor na linha 307. Os dias passaram, e Laura e Miguel começaram a enxergar a linha 307 como algo mais do que um simples trajeto diário. O ônibus, que antes era apenas um meio de transporte, tornou-se uma espécie de palco para pequenas declarações, trocas de olhares cúmplices e conversas que preenchiam as manhãs e as noites. Laura, que nunca foi do tipo impulsiva, se surpreendia com a forma natural com que tudo acontecia. Miguel, metódico e acostumado a planejar cada detalhe da vida, se pegava esperando ansioso pelo momento de encontrar Laura, algo que jamais teria imaginado no meio do trânsito caótico da cidade.
Tudo se intensificou quando o motorista da linha 307, um senhor de bigode farto chamado Silvério, resolveu se tornar Cupido. Ora, vocês deveriam se casar logo e facilitar minha vida, disse ele, uma manhã, olhando para os dois pelo retrovisor. Laura riu alto, enquanto Miguel fingia uma expressão pensativa. Bom ponto, Silvério. Você tem experiência em casamentos? Brincou Miguel. Só em carregar gente casada todos os dias no ônibus. Mas já vi de tudo, e se vocês quiserem, faço até discurso na cerimônia, respondeu o motorista com um tom teatral. A conversa arrancou risadas dos passageiros, e Laura percebeu que aquela ideia absurda de casamento já não soava tão absurda assim. Talvez não casamento, mas o fato de que eles já eram algo além de meros conhecidos no ônibus. Naquela noite, Miguel esperou por Laura na saída do trabalho e a acompanhou até o ponto de ônibus. Os passos sincronizados pela calçada pareciam confirmar algo que ambos já sabiam, mas ainda não haviam verbalizado. A gente nunca anda a pé juntos, não é? Observou Laura. É. Acho que sempre estivemos presos ao ônibus, disse Miguel, olhando ao redor, como se descobrisse pela primeira vez que existia uma cidade além da linha 307. O vento soprou suavemente, e quando entraram no ônibus, Miguel, pela primeira vez, segurou a mão de Laura. Silvério não perdeu tempo. Ah, agora sim! Exclamou ele, satisfeito. Os passageiros da noite não entenderam nada, mas Laura e Miguel entenderam. A jornada, finalmente, tinha saído do ônibus e entrado em algo novo. A relação de Laura e Miguel evoluiu de maneira natural, como um romance que cresce aos poucos, construído sobre a repetição dos dias e a profundidade das pequenas interações. Após o primeiro toque de mãos no ônibus, o que antes era uma rotina previsível se transformou em um momento de expectativa. Miguel passou a esperar por Laura na parada, mesmo nos dias em que o trânsito estava um caos. Laura, antes disciplinada em sua leitura matinal, começou a preferir conversar, deixando seus livros fechados ao lado. O mundo ao redor deles continuava em seu ritmo frenético, mas dentro daquele ônibus, havia um espaço reservado apenas para os dois. E então vieram os primeiros encontros fora da linha 307. O primeiro jantar foi marcado por risadas. Miguel insistiu em levar Laura a um restaurante pequeno, mas aconchegante, famoso por seus pratos exageradamente grandes. Quando os pratos chegaram, Laura olhou para a montanha de comida à sua frente e caiu na gargalhada. Você está tentando me alimentar para o inverno inteiro? Brincou. Eu só achei que era uma boa ideia. Miguel olhou para a comida, envergonhado, mas riu junto. A cada encontro, uma nova peça do quebra-cabeça se encaixava. Laura descobriu que Miguel tinha uma coleção absurda de canecas temáticas e um talento inesperado para desenhar. Miguel percebeu que Laura escrevia poemas que nunca mostrava a ninguém. Pequenos detalhes que, quando revelados, os aproximavam ainda mais. Claro, também houve desafios. Na primeira viagem que fizeram juntos para fora da cidade, Miguel revelou seu lado extremamente organizado. Ele planejou cada passo do fim de semana como se fosse um projeto de engenharia. Você tem até um cronograma? Perguntou Laura, incrédula, segurando um papel com horários detalhados. E sim, não é assim que as pessoas fazem viagens? Miguel respondeu, genuinamente confuso. Laura só conseguiu rir, rasgando o papel. Vamos improvisar. Vai ser um desafio para você. E foi. Mas também foi divertido. A relação deles foi se moldando em equilíbrio. Miguel aprendeu a ser mais espontâneo, Laura começou a encontrar beleza na organização. E entre cafés derramados, risadas e longas conversas no ônibus, o que começou como uma coincidência virou um amor que nenhum dos dois esperava, mas que ambos sabiam que era real. O motorista Silvério continuava dando seus palpites. Já escolhi meu terno pro casamento de vocês, avisou ele, uma manhã. Dessa vez, Laura e Miguel apenas sorriram. Talvez Silvério soubesse de algo que eles ainda estavam descobrindo. Os dias passaram, e Laura e Miguel começaram a notar que o amor não estava só nas grandes declarações, mas nos pequenos gestos cotidianos. Miguel, antes tão metódico e organizado, começou a deixar a rotina do ônibus menos rígida. Em um dia especialmente frio, apareceu segurando um café extra. E com leite e açúcar, do jeito que você gosta, disse ele, entregando o copo para Laura. Ela sorriu, surpresa. Você presta atenção. Eu sou engenheiro. Observar detalhes faz parte do trabalho, Miguel brincou, mas havia algo verdadeiro naquelas palavras.
Laura, por outro lado, começou a desafiar Miguel de formas inesperadas. Ela apareceu um dia com 2 ingressos para um espetáculo de improvisação teatral. Para um homem metódico como você, acho que vai ser um desafio, provocou. Miguel arqueou uma sobrancelha, desconfiado. Improvisação? Sem planejamento? Laura riu. Exato. Vai ser divertido. Ou um desastre. Vamos descobrir. E foi. Miguel, inicialmente desconfortável, acabou rindo mais do que esperava. No final da noite, olhou para Laura com um brilho diferente nos olhos. Acho que estou começando a entender o seu mundo, disse ele. E eu o seu, respondeu Laura. O motorista Silvério continuava sendo o maior torcedor do casal, e cada vez mais sem sutileza. Então, já marcaram o casamento? Perguntou uma manhã, enquanto dirigia. Os passageiros olharam curiosos. Laura e Miguel trocaram olhares, rindo. Você não pode simplesmente pular todas as etapas, Silvério, disse Laura. Vocês não são um casal? Retrucou Silvério, como se fosse um juiz resolvendo um caso. Miguel pensou por um momento e respondeu sem hesitar. Acho que somos. Laura o encarou, surpresa. Miguel apenas sorriu. E naquele instante, algo entre eles se tornou oficial, e todos os passageiros testemunharam. A partir daquele dia, as interações no ônibus se tornaram ainda mais cúmplices. Havia conversas sobre o futuro, sobre viagens que queriam fazer juntos, sobre como o amor acontecia das formas mais inesperadas. E foi ali, entre as idas e vindas na linha 307, que decidiram dar um novo passo. Depois de meses na mesma rotina, Miguel tomou uma decisão. Laura, eu pensei em algo, disse ele, uma manhã, sobre o nosso casamento. Provocou ela rindo. Miguel riu, mas então balançou a cabeça. Não, sobre nós dois. Eu sempre achei que a casa perfeita era um projeto impossível. Mas agora, acho que quero projetar uma casa. Para mim. E talvez, para nós? O coração de Laura acelerou. Não era um pedido impulsivo. Era um convite para algo maior. Ela sorriu. Um projeto juntos. Miguel assentiu. Mas nada metódico demais, prometo. Laura riu. Acho que podemos trabalhar nisso. A linha 307 continuaria sendo parte da história deles. Mas agora, Miguel e Laura estavam prontos para seguir viagem juntos. Quer ter sua história narrada aqui no canal? Mande seu relato para a gente. O e-mail está na descrição do vídeo.